Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, como já foi visto, na última aula eu acabei aplicando um revisional para o conteúdo da prova que foi aplicada com vocês, certo? Então, os conteúdos que estavam na sequência, estabelecidos através do roteiro de estudos, eles vão ser retomados a partir dessa videoaula. No caso, se vocês pararem para dar uma pesquisada, uma puxada de memória, vocês vão ver que o que eu trabalhei com vocês até esse exato momento foi o governo de Vargas de 1950 até 1954, onde em 1954 Vargas comete suicídio e causa um verdadeiro caos na política brasileira. Após a morte de Vargas, quem assume a presidência é o Café Filho. E o Café Filho, ele, enquanto vice, vai ter diversos problemas de saúde que vão estar impedindo dele estar governando plenamente o Brasil durante o ano de 1954. Dentro desse processo, vão assumir a presidência tanto o presidente da Câmara dos Deputados como também o presidente do Senado. Se ocorrer uma eventualidade, a impossibilidade do presidente governar e o vice também, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados. E, na sequência, o presidente da Câmara, ou melhor dizendo, o presidente do Senado, certo? Então, naquele contexto, ocorreu justamente isso. Bom, no final de 1954, vão ocorrer as eleições e uma figura ali mais conciliadora vai surgir com bastante destaque e vai ganhar as eleições sobre os grupos opositores de Vargas, ou seja, o pessoal da UDN não vai conseguir assumir a presidência. Isso vai gerar um certo problema, certo? Porque esse pessoal novamente vai querer arranjar alguma desculpa para tomar a cadeira da presidência na marra, certo? Bom, mediante a isso, o JK ele é eleito, porém vai existir todo um panorama ali de confusão, onde será que o JK vai assumir, será que ele não vai assumir? E aí nós temos justamente o ministro da guerra da época assumindo a responsabilidade e dando uma espécie de golpe preventivo. Ele toma o poder para si, mas logo na sequência ele repassa esse poder para o presidente do Senado, e o presidente do Senado, juntamente com o ministro da Guerra, vão estar confirmando que quem vai assumir a cadeira da presidência é o candidato que foi eleito durante as eleições do final do ano de 1954, e esse candidato era o JK, certo? Bom, mediante esse contexto todo, essa confusão, JK assume em 1955 a cadeira da presidência no país. E, diferentemente de outros candidatos, o JK ele já chega colocando para a população o seu Plano Nacional de Desenvolvimento. Esse Plano Nacional de Desenvolvimento ele tinha vários tópicos importantes que vão, inclusive, estar presentes dentro da sua gestão, que vai durar de 1955 até 1960. Dentro desses vários tópicos, nós temos o incentivo à industrialização brasileira, assim como também o incentivo ou melhor dizendo, o plano de construção de diversas rodovias por Brasil afora para tentar conectar mais regiões do país, e ainda por cima ele vai estabelecer a meta síntese, que é a construção de Brasília, certo? Então, o JK ele chega com um plano, de certa forma, bastante diferente e, ao mesmo tempo, ousado. Bom, sobre a construção de Brasília. A construção de Brasília ela é toda maquinada segundo alguns argumentos. Bom, já existia-se uma discussão, antes mesmo do JK assumir a cadeira da presidência. Uma discussão se a capital do Brasil ela estava bem situada ali na região do Rio de Janeiro.
Primeiro, se a gente parar para analisar num contexto de guerra, num contexto de análise das capitais dos grandes países mundo afora, geralmente as capitais elas estão mais distantes do litoral, o que facilita a defesa dessa capital. Num contexto de guerra, quando você vai atacar um país, para você conseguir dominar efetivamente aquele país, você precisa dominar a capital. E se a tua capital estiver no litoral, a tarefa do seu adversário ela é mais fácil. Então, um dos argumentos era de que a capital no Rio de Janeiro ela estava muito exposta a ataques pelo mar. Numa situação onde a capital está no interior, os ataques só poderão ocorrer por terra, no caso do Brasil ia demorar muito, ou pelo ar. Então dá uma dificuldade, certo? Então, dentro desse contexto existia esse argumento militar, existia também um argumento dentro ali das classes políticas de que uma capital mais para dentro do interior do país, essa capital ela seria uma capital onde as pessoas não teriam, os grandes grupos de manifestações que já estavam consolidados no Rio de Janeiro, eles não teriam tanta concentração para ficar fiscalizando e contestando as medidas que seriam feitas pelos políticos. Bom, mas o JK ele vem com uma argumentação de que essa capital seria uma capital onde ela estaria mais centralizada, e é justamente o oposto. Essa parte dos bastidores políticos, ela até faz sentido. No Rio de Janeiro existia toda uma discussão política, já existiam grupos que estavam acostumados a se manifestar na cidade do Rio de Janeiro, certo? E eles estavam em contato diretamente com a política, porém era um grupo só naquela região do Rio de Janeiro, na região de São Paulo. Outras regiões, norte, nordeste e sul, ficavam um pouco isoladas dessa participação. E o JK ele vai falar que a capital, na região ali central de Goiás, essa capital que viria a se chamar Brasília, essa capital ela seria ali uma região estratégica para que ela pudesse estar fiscalizando, dialogando com as diversas regiões desse vasto território brasileiro, certo? Então, o JK ele vem com esses argumentos, alguns próprios dele e outros argumentos que já eram discutidos mesmo antes do JK chamar essa responsa, certo? Então, com a construção de Brasília, nós vamos ter toda uma movimentação que vai gerar muitos empregos na época e também vai gerar muitos gastos. As obras de Brasília, elas são faraônicas, ou seja, elas são grandiosas. Primeiro porque, se a gente parar para analisar o que os próprios arquitetos falam hoje em dia, Brasília é uma cidade muito bem planejada e uma cidade com traços de construção extremamente inovadores para aquela época. Então, muitos arquitetos vão, de certa forma, elogiar a construção de Brasília. E a construção de Brasília, ela é toda desenhada, ela é toda arquitetada pelo Oscar Niemeyer, que é um dos maiores expoentes da arquitetura brasileira e do mundo, certo? Então, a construção de Brasília, ela vai gerar muito emprego, depois ela vai gerar uma certa imponência em termos de modernidade, em termos de organização, porém, os gastos que ocorrem com a construção de Brasília vão gerar problemas muito grandes para o Brasil mais à frente, certo? Bom, então eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Como eu já disse, é só um trecho da nossa grande explicação a respeito desse período da história do Brasil, mais especificamente falando, o governo JK. Então, eu dei essa introduzida a respeito do plano de metas, a meta-síntese, que é a construção de Brasília, e na próxima aula eu vou trabalhar outros aspectos do governo JK, certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera!